teve um momento ali interessante, de provocação, de sacanear o rival. A gente, bem ou mal, no final a gente sempre elimina, e é isso, Vasco. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Eu escutei isso ali na maquiagem de um amigo nosso, tava pintando a barba, sabia? Ah, é, rapaz? Não sei se você conhece ele, não. Não acredito que você soltou essa. Comparação. Sim, e o Vitor Pereira já está na hora de começar a dar uma cara nesse time. A torcida do Flamengo não está chateada porque ganhou de 3-1 da forma, né? Eu acho que, desculpa, ela está chateada pela forma como ganhou. Sim. Quem viu o resultado 3-1 fala, pô, 3-1. Mas quem esteve no Maracanã e quem assistiu o jogo... O Santos trabalhou bem, daqui a pouco a gente vai falar dele. Viu que esse 3-1 do Flamengo foi bem complicado. Assiste até o final, meu querido. Se você quiser ver um debate no mais alto nível de Flamengo e Vasco, Pedro Ivo foi zoado ali, jogaram como nunca, perderam como sempre. Zé Elias desceu-lhe a marreta pra cima do Vitor Pereira e acha até que tá certo em determinado ponto. Então vamos assistir aí, mas antes vamos mudar o número do canal, gente. Vamos subir essas inscrições, eu preciso da sua inscrição. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like. Tem pouca gente inscrita para o número de pessoas que assistem. 70% assiste e não está inscrito. Só 30% está inscrito. Então se inscreve, aciona o sino, amassa o like e vambora pro vídeo. Não pule uma parte sequer, assista até o final porque é muito importante. Tá bem bacana o debate, então vambora. Ô, Pedrão, me explica uma coisa. Termina o jogo ontem... Se eu souber... Você vai saber, porque você é do Rio. Me explica uma coisa. Termina o jogo ontem, na soma dos dois resultados, 6-3 para o Flamengo. O Flamengo ganhou os dois jogos, o Flamengo está na final, o Flamengo passou pelo Vasco. E os torcedores do Flamengo, pé da vida com o Vitor Pereira, por alterações, substituições, por rendimento, por 3 zagueiros, por não sei o quê, por um monte... Parecia, lendo alguns relatos, parecia que o time tinha sido eliminado, tinha perdido de novo. O torcedor tem razão ou está exagerando? Não. William, um abraço pra você, Bubu, Zé Elias, fã de esporte com a gente. Ontem, né? Final de jogo, 8 da noite, 20 horas. Vamos lá. O torcedor do Flamengo tava feliz, aliviado. Não sei se ele tava aliviado. O que eu senti foi alívio. Apesar de tudo, ele eliminou um rival que durante boa parte do jogo ali causou problemas, causou desconforto. Um rival que semanas antes venceu ali 1-0, deu uma machucada, um rival que parecia morto nos últimos anos. Tenta começar a se recuperar, então alívio, porque depois de Supercopa, Recopa, Mundial, perde para Fluminense, Taça Guanabara, você ainda é eliminado pelo seu maior rival no Maracanã, seria um problema. Só que o torcedor do Flamengo também, a gente pode talvez riscar ali um limite de 2019 para cá, ele também ficou mais exigente, o time ficou mais qualificado, ele ficou mais exigente, ele sabe que essa rapaziada é capaz de entregar, ele sabe a bola que esse Flamengo é capaz de jogar e ele sabe que esse Flamengo não joga bola, ele tá muito feliz com esse aí, com o Pedro, tem motivos para tal. Você falou que esse Flamengo não joga bola? Não joga a bola que pode, essa galera. Que pode. Essa galera, então fica aquela coisa ali do incômodo, ele ficou mais criterioso, ele começou, igual aquele rapaz, sabe, a gente brinca muito de comida aqui, o cara começou a comer, sabe o que é bom, né, Zé? Quando volta lá porque é ruim, ele quer voltar a comer o que é bom, ele fica mais criterioso, sabe? Ele sabe quando tá funcionando, quando não tá. Ele sabe que o Flamengo não joga um bom futebol esse ano. Sim. Ele sabe que no ano passado ganhou Libertadores e Copa do Brasil, mas que a mudança é para ter uma evolução de futebol. Essa evolução de futebol não chegou. Rolou ainda. Então, fica esse gosto meio amargo, essa sensação que você fala de parecia que tinha sido eliminado. Eu acho que teve um momento ali interessante, de provocação, de sacanear o rival. A gente, bem ou mal, no final a gente sempre elimina, e é isso, Vasco. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Eu escutei isso ali na maquiagem de um amigo nosso, tava pintando a barba, sabia? Ah, é, rapaz? Não sei se você conhece ele, não. Não acredito que você soltou essa. Comparação com o México, não fez? Fez. México, que é aquela coisa, joga como nunca. Ele tava fazendo o quê? A gente tava pintando a barba. O que ele tava fazendo? Não, mas eu não quero falar dele porque ele não tá aqui pra se defender. Tem cara nessa mesa que pinta a barba. Ele tava fazendo o quê? Tava pintando a barba, Zé. Amigos fãs de esporte, mandem aí vídeos. Eu, por exemplo, eu tenho mandem vídeos. Mandem vídeos. Mandem vídeos aí. Pra dizer quem você aposta. Zé, você é um cara que tem muitos pelos na face, então sua barba é ali. Eu acho que o fã de esporte pode... Olha, nós 4 aqui estamos barbados. O fã de esporte pode tentar adivinhar agora. Pinta a barba. O que pintou hoje. O que pintou hoje. Gente que não pinta e passou a pintar também. Fica com inveja de quem pinta. É só buscar na internet aí. As pessoas esquecem que uma vez na internet jamais sairá desse assunto. Agora há pouco eu escutei ele dizer, você pinta a barba de não sei o quê, porque não pinta a minha barba? Tem essas coisas. Olha, ciúme de homem é um negócio muito sério. Ajeitou primeiro um, exatou pro final. Exatamente. É uma guerra de vaidades ali. Mas voltando aqui pra guerra de futebol.
futebol, a guerra com a bola, que o Flamengo ainda trava esse ano, acho que tem um pouco disso, William. Você pega o jogo de ontem, rapaz, você pega o jogo de ontem. Esse é novo. Eu vou tentar voltar. Segue pro jogo. Eu vou tentar tá pintando um Vasco e Flamengo aí, vamos lá. Você tem um 3x1. Tem um 3x1. Você tem um 3x1, que até meados ali, 30 minutos talvez ali do segundo tempo, era um 1x1, um adversário pressionando e muito mais próximo de um segundo gol, que causaria uma eliminação do Flamengo. Aí você para e pensa como é que se constrói o 3x1. Jogadas individuais, nada de muito brilhantismo tático, ou de apuro, ou daquele envolvimento coletivo que a gente já viu muitas vezes do Flamengo e que esse torcedor, a todo momento, quer voltar a ver e ainda não viu. Primeiro tempo também, primeiro tempo muito difícil, o Flamengo paga na frente, o Vasco empata, falha da defesa, mais uma falha de bola da defesa do Flamengo. E como é que nasce o primeiro gol também? Uma roubada de bola, uma qualidade do Ayrton Lucas muito bem ontem, qualidade do Pedro para finalizar, ainda que tenha um desvio, é o Pedro mais uma vez ali presente. Então, esse torcedor, ele sabe o que é bom, esse torcedor sabe o que o time pode jogar, esse torcedor sabe qual é o teto do Flamengo. O Flamengo está muito longe do seu teto. Então, esse torcedor, ele tem os motivos dele para criticar, para ficar impaciente, para olhar para frente e pensar, não vai ser o Vasco todas as rodadas do Brasileiro, não vai ser o Vasco na final do estadual, não vai ser o Vasco na Libertadores. Vai ter algum time ali de um pouco mais de qualidade, porque falta um pouco de qualidade na hora da finalização, na hora, sabe, do arremate ali de tirar o 10, falta isso ao Vasco. O Vasco tentou, criou, envolveu, mas faltou o arremate, faltou finalizar, faltou transformar isso em vantagem. Na Libertadores, vai ter quem faça. Nas rodadas mais importantes do Brasileiro, vai ter quem faça. Numa eventual mata-mata mais agudo de Copa do Brasil, vai ter quem faça. Na final do Carioca, daqui a 2 semanas, vai ter quem faça. Então, assim, o torcedor fica preocupado de maneira legítima. E também fica naquele momento ali, você perguntou, assim que a juiz apita, acaba, tem mais é que provocar. Na análise de ontem, ganhou, despachou, respirou, evitou um fracasso ali. Mas está ainda na base das individualidades? A gente falou do jogo contra o Vasco 3x2, falamos de quem? Arrascaeta. Sim. Aí ontem a gente pode falar do Pedro, Ayrton Lucas e tudo. Ainda está muito na base da individualidade o Flamengo e o coletivo não está aparecendo ainda, Zé? Boa tarde, William. Boa tarde, meu Boa tarde, Pedro. Boa tarde, seu José. Boa tarde, Bubu. Estou curioso para saber quem... Não é a sua? Não, eu não tenho barba para pintar. A minha... O dia que eu pintar a minha barba ou o meu cabelo vai ser de laranja, cor da camisa do William hoje. Você todo mundo sabe que vai ser laranja. Não faça isso que a internet... nosso aqui, o chefe do programa, derruba. Já andou assim, barbarizando umas pinturas no cabelo. Não faça isso porque a internet... Isso vai ser um problema, faça isso porque a internet está aí e pode ajudar os nossos amigos fãs de esporte. Mas voltando à pergunta, sem dúvida alguma, William, sem dúvida alguma. Mas essa era e continua sendo um dos grandes diferenciais do Flamengo. Né? Nos momentos de dificuldade, as individualidades aparecem. Foi assim no passado, lembra 2x1 contra o River Plate na final da Libertadores? Lembro. O que aconteceu? Individualidade. Erro dos adversários e individualidade. Gabigol principalmente e Arrascaeta. No primeiro gol, a individualidade do Bruno Henrique, na primeira jogada que ele conseguiu sair da marcação, o Arrascaeta e o Gabigol. E depois, uma falha individual e o Gabigol foi lá e acabou o jogo. Jogar contra o Flamengo tem essa dificuldade. Mas quando você tem um coletivo, em algum momento não está legal e tal, etc., aparecem as individualidades, beleza. O problema de agora é que a gente ainda não viu o coletivo e está só nas individualidades. Não, mas eu fico tranquilo porque, assim, o próprio Vitor Pereira, na sua entrevista, poderia ter um tom diferente, né? Sim. Nós já estamos vendo, já conhecemos o Vitor Pereira já há um bom tempo. Gozado, nesse jogo, se eu não me engano, nos últimos jogos, ele falou que, eu acho que foi no último jogo, ele falou, não vi nenhum time produzir mais que o Flamengo e tal. Nesse jogo, não. Nesse jogo, acho que ele baixou um pouco a bola e falou, pô, peraí, não posso ficar contando, querendo enganar os outros, porque não funciona dessa forma. Ele mesmo admitiu, olha, já jogamos melhor, esse jogo nós não conseguimos jogar. Frutos do adversário também. Eu acho que aquela distância... hoje o futebol te dá a possibilidade, através do preparo físico e das questões táticas, de você diminuir essa distância que existe na parte técnica de um time ao outro. Né? É dizer que o Vasco dá para jogar de igual para igual contra o Flamengo durante 90 minutos? De 10 jogos, quantos o Flamengo vai ganhar? 5, 6, se os dois estiverem... no melhor de cada um? Pronto. Entendeu? Eu acho que o Flamengo é superior. Mas, com essas distâncias minimizadas por conta do preparo físico e da tática, aí você põe mais um quesito aí que para mim é fundamental para que isso se transforme no jogo como foi ontem. A rivalidade. Claro. Né? O Vasco vinha de Flamengo, ABC e Flamengo de novo, enquanto o Flamengo uma semana de descanso. E nós vimos ontem o Vasco colocando o Flamengo em certas dificuldades.
Né? Se você tem o Varela para jogar como lateral, põe o Varela para jogar como lateral. É que ele não estava fisicamente 100%, deu uma poupada no Varela, mas só né? que aí você perde o que você tem melhor no atleta como eu não Cebolinha. entendi essa do Vitor Pereira, você tocou um ponto bom aí. Eu acho que a intenção dele, William, era de segurar um pouco o Piton, porque o Piton vem muito, né? Piton vem bastante. Mas o Vasco foi ali, né? Sim, mas é natural. Ali, se você coloca um atacante, que é puro atacante, né, para jogar como um lateral direito, um ala, né, um ala lá, né, foi um ala, vamos dizer assim, eu vou explorar aquela parte. Foi o que o Vasco fez, pô. Foi o que o Vasco fez e conseguiu. Então, assim, se é para colocar, por quê? Porque do outro lado você já tem um jogador que é agudo, que é o Ayrton Lucas. Aí você tem 3 zagueiros que continuam batendo cabeça. Eu, particularmente, assim, não sei como é que está o Léo Pereira, se está 100% ou não, ele entrou ontem e tal, mas não sei se está 100% ou não. Mas o Davi Luiz, ou ele joga centralizado, como um líbero, e mesmo assim tem que se chamar muita atenção dele, ou não dá para o Davi Luiz sair para ser um zagueiro de combate. Não dá. É bom lembrar que os 3 zagueiros já mudaram. Já teve o Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio, o Davi Luiz agora, e teve o Pablo e nada deu certo. Thiago Maia jogou de zagueiro. Thiago Maia. Não dá. E nada até agora. Não dá. Por isso que eu acho que às vezes você insiste dar murro em ponto de faca. Se você já tentou com várias formações, vários adversários, você tentou 3 zagueiros, modificou essa trinca de zagueiros e nenhuma delas te deu a segurança para você falar, opa, peraí, tô tranquilo, beleza? Próximo jogo serão titulares. Então você precisa começar a entender que aquele tipo de jogo não vai te proporcionar tranquilidade. Por quê? Porque se você não está bem atrás, o meio-campo também fica vulnerável. Porque o cara nunca fica seguro de sair, se ele fica, se ele vai, se ele fica, se ele vai. Você viu ontem, é o que eu falo quando você joga com dois jogadores com a perna esquerda no meio-campo. Você viu quantas vezes o Gerson veio para o lado direito para jogar? Ele não vem, é difícil, ele não vem. Né? Aí o Thiago Maia tem que vir para o lado direito. Quando o Thiago Maia vem para o lado direito, ele tem que necessariamente forçar a mudança de corpo. Isso dá a possibilidade para os adversários de fazer uma marcação um pouco mais forte, mais dura. De uma forma geral, né, tentando ser um pouco mais curto até para o Bubu falar, eu até comentei com o Pedro aqui, a distância que existia entre o Flamengo e o Vasco nesse primeiro semestre, ela é bem curta. Ela é bem curta. Diminuiu bastante. Por mérito do Vasco e demérito do Flamengo. Sim, duas coisas. Sim, e o Vitor Pereira já está na hora de começar a dar uma cara nesse time. A torcida do Flamengo não está chateada porque ganhou de 3-1 da forma, né? Eu acho que, ela está chateada pela forma como ganhou. Sim. Quem vê o resultado 3-1 fala, pô, 3-1. Mas quem esteve no Maracanã e quem assistiu o jogo... O Santos trabalhou bem, daqui a pouco a gente vai falar dele. Viu que esse 3-1 do Flamengo foi bem complicado e o torcedor do Flamengo fica sempre com aquela frase do Jorge Jesus. Eu gosto sempre de repetir essa frase, porque foi uma das primeiras que ele disse na primeira entrevista. Para ser treinador do Flamengo, eu tenho a consciência de que não basta apenas ganhar. Temos que jogar bem, apresentar um bom futebol. E o que o Vitor Pereira não consegue. Nós já estamos quase em abril. Quase em abril. Ele já acabou o Mundial, já acabou, né, Supercopa, Recopa, já acabaram as competições. Dois jogos ele só. ficou uma semana treinando essa equipe. Vai ficar 2 agora, hein? Né? E nós não vimos essa equipe jogar ontem. O Gabigol, nós já estamos falando há um bom tempo. Sim. Né? Um bom tempo. Então, vamos ver o que ele vai fazer. O Gabigol está se desdobrando em campo, é bom que se diga, hein? Assim, empenho do Gabigol não falta. Mas eu quero que o Gabigol faça gol. Eu não quero que o Gabigol fique correndo atrás de zagueiro, mas por que ele se desdobra? Porque é o esquema do treinador. Sim, mas eu quero que ele faça gol. Tá certíssimo, é o que eu quero. Eu quero o Gabigol lá próxima área junto com o Pedro e garçom e goleador, fazendo gol, é isso. saindo, fazendo assim. Aí os caras pegam no pé do Gabigol, tem que entender o que tá sobrando pra ele. Mas já tá faz tempo. Quanto tempo eu venho falando aqui? Ele tá longe. A única coisa que o Gabigol fica restrito a fazer é pegar essa bola do lado direito aqui e dar o tapinha pro Pedro lá atrás, lá no seu... O Marcelo tá me lembrando daqui, com o Dorival não era assim também? Menos, hein? Não, bem menos, né? Dorival era... Exatamente. Ele não voltava tanto. E nós pegávamos no pé, no bom sentido, que ele criava as oportunidades, ele chegava a finalizar, mas só que ele não fazia. Hoje nem finalizar ele está finalizando. Cara, quantas assistências deu o Gabigol ano passado? Pro Pedro, principalmente. E o gol da final da Libertadores de quem foi? Quem que apareceu lá na área, no segundo pau? Foi o Gabigol, cara. Foi o Gabigol. Bubu, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo? Tô me sentindo um novo homem hoje. Né? E na minha primeira explanação, boa tarde, né? A quem pensa. Boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fã de Esporte. Na minha primeira explanação, eu quero fazer uma defesa de mim mesmo.
Explanação, vamos lá. Porque, por exemplo, eu fui trollado na semana passada, muita gente pegou meme, porque eu comparei o Pedro com o Haaland, falando que o Pedro, pelas características, é uma espécie de Haaland brasileiro. Sim, mas eu que falei aconteceu? Que você podia falar isso. Individualidade, amigão. Quem decidiu o jogo foi o Pedro. O Pedro, neste ano de 2023, tem mais de 1 gol por jogo. São 12 jogos e 13 gols. Verdade. É claro, são outros patamares, outras esferas, outros adversários, outras ligas. Mas sim, ainda com esses números é espantoso você comparar então, com o Haaland. não. Acho que, né? O Pedro foi até para a Copa do Mundo porque ele tem uma característica de centroavante, de 9. A seleção tinha alguns buracos na Copa, nas laterais e na centroavância, como gosta de dizer o Zé. É o efeito do pigmento. O Zé que criou o termo centroavância, né? O cheiro da tinta na o barba. Pedro, ele tem capacidade goleadora e tem habilidade, tem recurso e tal. E pra mim, nesse jogo foi decisivo. Por quê? Gabigol, individualidade, foi substituído. Foi. Arrascaeta, individualidade, foi substituído. De novo. O que faz com que o Arrascaeta não estava bem fisicamente, hein? Vitor Pereira foi chamado de burro porque tá virando óbvio, né? Chega em algum momento, pode ser no Mundial, não sei o quê, ele tira o Gabigol, tira o Arrascaeta, qual que é a voz, o coro da torcida imediato? Burro, esse cara é burro, imagina, tal. Então, num jogo em que essas duas figuras estelares não foram bem e foram substituídas, o Pedro tirou da cartola a vitória. Cebolinha, aí eu vou fazer um comentário de culinária, né? Que cebolinha normalmente, eu gosto, minha mãe coloca no arroz. Cebolinha em qualquer lugar você coloca, funciona legal. Menos na lateral direita. Na lateral direita eu não acho que legal essa experiência, né? E ele tá, acho que só no gol que ele não jogou no Flamengo, né? Ele joga lateral na esquerda, aí toma o gol do Pavar da Colina ali, aí ele joga na direita. O programa ele emplaca isso, rapaz. Então. Ai. Não, eu tenho o direito de chamar o jogador pelo nome que eu, né? É um elogio a ele, não estou depreciando. Não, isso é um elogio. E uma hora em placa também. Agora, por aqui, ó, o Vasco. Entraram no Vasco Eric Marcos, Orelhano e Aguinaldo, certo? Aí você põe um garoto... Eric Marcos entrou bem é que foi eliminado contra o ABC, né? Mas quem fez algum... Eu já tenho uma certa raivinha de nome composto, que tomou conta do futebol brasileiro, né? Assim, acabaram com os apelidos. Eu também não gosto. Eric Marcos. Tem algum outro Eric no Vasco, mano? Tá bom, Eric Marcos e tal. Aí vem um garoto, Matheus França, individualidade. Até nisso o Flamengo tem. Que você fala que é individualidade do Flamengo. Aí você vai falar Gabigol, Arrascaeta, Pedro e tal. Vem um moleque, entrou no segundo tempo, né? Um moleque que também acaba fazendo a diferença. Não foi só o Pedro. Pedro ganha do Vasco. Mas é um jogo em que o próprio VP admitiu que o time não foi bem. E olha que ele é um cara muito autoconfiante, está sempre melhorando. Ele vinha perdendo e o Flamengo estava em desenvolvimento, estava mostrando sinais. Não sei se parece. Desde que eu deixei um pouquinho da barba, eu fiquei muito parecido com o VP. Ali. Tem uma semelhança. Agora, o VPzismo vai encontrar na final o dinizismo, que pratica o melhor futebol do Rio de Janeiro. Né? A gente falou de qualidade de jogo, o Renato Gaúcho já falou no Sul hoje, jogamos um futebol bonito. Aqui o Palmeiras é disparado o time mais difícil. Se perdeu no fim de semana. Né? Acontece, nas melhores famílias. Aqui em São Paulo o Palmeiras ganha muito, não perde quase nunca. Tem gente que até discute um pouco a qualidade do jogo, poderia ser mais bonito do Palmeiras ou não. No Rio tem um time que está jogando muita bola, está jogando de forma vistosa e não é o time mais caro que tem as maiores individualidades. É o time do dinizismo. Nossa, você deu uma respirada aí. Gostei. Você não concorda, não? Não, achei que ele ia falar da história da barba, mas ele só falou de futebol mesmo. Ainda bem, né? Mas passou pelo ralo, já fez a defesa dele. Se a Holanda ganhar a Copa do Mundo, eu apareço aqui no dia seguinte com cabelo e barba laranja. Tá, fica tranquilo que não vai precisar, não. Um dia vai. Quantos degraus, ou como diria um amigo nosso aqui, quantos degraus? Quantos degraus o Vitor Pereira está abaixo do que ele poderia apresentar nesse momento? Qual é o último degrau do Vitor Pereira? Ou é uma escadaria? Qual é o último degrau do Vitor Pereira no Brasil? É o Corinthians, finalista da Copa do Brasil. Aquele jogo com o Flamengo. Do final da temporada? Aquele que jogou o segundo jogo contra o Flamengo. Tá longe, né? Tá longinho? Tá longe. Tá uma escadaria atrás disso aí ainda? Tá longe. É mesmo? Abaixo? Eu não sou daqueles, a gente já comentou aqui, eu não sou daqueles que acham que tá tudo errado, que o Vitor Pereira tem que ir embora, que é fraco. Também tô com você nessa. Acho que tem um cenário maior, muito mais delicado no Flamengo, que é muito mais fácil apontar o dedo pro Vitor Pereira. Tá ali, é mais palpável, dá pra ver ali a ponta, porque o resto eu não sei onde estão os dirigentes, então não tem como a gente falar. Agora, tá abaixo, né, William? Tá abaixo porque o que se tem até aqui na temporada? Uma final de Campeonato Carioca, que você está classificado, Sim. que você não chega nem com o melhor futebol apresentado do torneio.
Independente. Não chega como favorito, né? Independentemente de o comentário hoje é assim, o Flamengo chegou, mas o Fluminense está jogando mais. E tem vantagem, porque ele perdeu o confronto direto, né? A final Taça Guanabara, o Fluminense... Não, mas não tem vantagem. Não tem vantagem na final do estadual. Pode ir para os pênaltis, inclusive. Agora, você para e olha. O Flamengo que vira o ano, a gente vai bater sempre nessa tecla. É o Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e com um técnico que chega para desenvolver e potencializar esse elenco. Ele tinha 3 decisões em sequência, em coisa de 1 mês e meio ali. Ele não vai bem na Supercopa, não vai bem, que eu digo, de buscar título. Ele não chega nem sequer na final do Mundial e ele perde a Recopa, que poderia dar um alívio. Aí cabe o estadual. Ele perde para o Vasco no primeiro clássico, ele perde para o Fluminense, que o Fluminense acaba levando a Taça Guanabara ali. Ele tinha 2 jogos para fazer 1 ponto e ser campeão da Taça Guanabara. Ele conseguiu não fazer nenhum. E agora ele vai se escorar num 3-1 sobre o Vasco e também na vitória do jogo de ida, principalmente no 3-1, que não foi uma grande atuação, que a gente está aqui debatendo o que faltou, ele mesmo admitiu, como é que foi. Né? Sim, que o Matheus França acaba ali pelo valor individual, pelo potencial. A impressão que eu tenho é que andou para trás de segunda para ontem. Andou para trás do início do ano para agora. Sim. Não, mas só para pegar esse recorte recente, de segunda para ontem andou para trás. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa pontuar, porque ficou muito evidente ontem, a gente até se perguntava assistindo ao jogo, quem resolve a primeira partida é o gênio, para mim, desse time, que é o Arrascaeta. Numa situação colocada pelo Vitor Pereira, é bom que se diga, ele abre o campo, deixa aquela faixa ali entre a zaga do Vasco e a linha de meio de campo ali para o Arrascaeta flutuar. Ele antes estava um pouco mais preso e estava solto. O Arrascaeta ele resolve a vida para ele. E tem a opção técnica feita pelo Barbieri também, porque ele tira o Rodrigo, que seria o homem que faria essa marcação, né? Aí, e coloca o Calarzo. Aí o Vitor tem uma situação ali, cai para o segundo jogo, a gente precisa pontuar também. O Arrascaeta longe da melhor situação física, deixa o campo ontem, muita gente não entendeu, né? Chamou o Vitor de burro, depois a notícia de uma nova lesão, e aí é coxa, diferente do Pubis, e a informação hoje que ele está cortado da seleção uruguaia. Então também tem essa perda de qualidade técnica. Só que é muito pouco para o Vitor Pereira depender só de um ajuste no posicionamento do Arrascaeta. Ele não conseguiu nada muito além disso. O que ele conseguiu foi o Ayrton Lucas. Eu acho que é o grande jogador do trabalho dele, é o cara que ele potencializou. Vai muito bem na roubada de bola do primeiro gol, na construção do lance que faz o terceiro gol. Então, assim, tem muita coisa interessante do Ayrton Lucas potencializado. Mas aí, quando você briga com essa tal escadaria, é muito longe. O Ayrton Lucas é um jogador, longe da primeira prateleira do elenco do Flamengo, que ele potencializou. Estar na final com o peso que ele está carregando e não ser nem exatamente o time mais vistoso, que joga o melhor futebol hoje, é muito pouco. Tudo que não se apresentou até aqui, não sei se 5, 10, 50 degraus, depende de quantos degraus tem essa escadaria, mas ele está muito longe. Ele está muito longe do que ele poderia apresentar. Agora, eu acho que também precisa ponderar. Hoje é dia 20 de março, pouco mais de 2 meses e meio de trabalho. Quando chegar na final, 3 meses. Já dá para considerar, assim, que já tem um tempo aí que ele poderia estar apresentando alguma coisa. Ele agora vai ter 15 dias para trabalhar. Não tem jogador do Flamengo convocado, você tem o Arrascaeta lesionado, então você vai tentar recuperar. E você já identificou mais ou menos onde o time vai bem e onde o time não vai bem, o que está precisando ser feito. Eu vou abrir Cebola pela direita, para abrir, pisar na lateral, não funcionou. Será que eu vou inverto? Coloco ele para cá? Quem é que vai fazer esse corredor? Varela vai se recuperar? Você tem 2 semanas para minimamente te voltar aqui daqui a 2 semanas e falar, olha, apesar de tudo, tem uma mínima evolução. Então, assim, ele está precisando subir, ele está longe. A turma está no degrau lá de cima, ou a turma imaginou que ele poderia estar no degrau lá de cima, e ele não está. O Vitor Pereira chega ao Flamengo para evoluir um time que, em tese, estava longe do seu teto. Esse time, se é que a gente pode falar, evoluiu. Esse time não subiu o degrau, esse time não acrescentou. Então, por enquanto, está devendo. Gente, Pedro Ivo Vascaíno tá chateado ali. Um abraço para ele, gente boa. Mas eles têm razão nos comentários, tá? Esse time do Flamengo tem que jogar mais, gente. Esse time do Flamengo tem que jogar mais. Vou falar de novo o que eu falei no outro vídeo. Vitor Pereira agora tem 2 semanas livres, sem jogo, sem viagem, para trabalhar esse time do Flamengo, para preparar para a final do Campeonato Carioca, que é só no dia 2 de abril. Só no dia 2. Vai ter seleção, vai ter Brasil jogando não sei aonde. A Arrascaeta tá fora da seleção do Uruguai, não vai poder treinar também, evidente, porque tá com uma lesão, mas vai ficar no CT, não vai viajar. Então, assim, no dia 2 de abril, eu espero no mínimo um Flamengo mais competitivo. No mínimo. Pra falar do mínimo. Ganhou, estamos zoando aí o companheiro Pedro Ivo, coisa e tal, mas tem que jogar mais.
Senão vai ficar difícil. Inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo junto, saudações de Bruneiros.